Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores do Jornal Guia. Eu sou a Alana Andrade e eu sou Mariana Andrade. Ambas somos advogadas aqui no Noroeste do Paraná e fomos convidadas pelo William para contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa jornada. Desde muito pequena, eu sempre tive comigo o senso de justiça. Desde muito pequena, eu sempre fui um ser humano indignado, que nunca gostou de ouvir não. Então eu tenho para mim que desde muito pequena, eu já escolhi o direito sem sequer saber o que era o direito. E aos 18 anos, eu prestei vestibular na Unipar e iniciei a minha trajetória nessa carreira que tem o meu coração, que tem a minha paixão. O direito foi uma escolha que eu acredito que fiz desde a minha infância. Eu sempre comentava com a minha mãe, sabe aqueles filmes policiais, eu achava aquilo muito lindo. E eu falava para minha família, eu quero ser juiz, eu quero isso, eu quero aquilo. E aos 17 anos eu ingressei na faculdade, fiz o vestibular, fui aprovada. E foi assim um sonho para a família, porque sou a primeira formada da minha família. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de estagiar. Eu trabalhei por 1 ano e 6 meses na Delegacia de Polícia aqui de Nova Londrina, na qual eu adquiri vasta experiência no âmbito criminal, especialmente no que diz respeito ao flagrante criminal. Na sequência, eu também tive a oportunidade de estagiar no Ministério Público do Estado de Paraná, aqui da comarca de Nova Londrina. Foi uma grande experiência também, que eu carrego comigo até os dias de hoje. Infelizmente, não tive a oportunidade de estagiar em um escritório de advocacia e a prática processual, a prática nessa profissão, ela veio após a graduação, onde eu busquei me profissionalizar, me especializar através de cursos práticos e também de pós-graduação. Sou formada em Ciências Penais pela UEM, a Universidade Estadual do Paraná, e sou formada em Processo Civil, pós-graduação pela UniFCV, também de Maringá. Na graduação, a primeira foi ali na Unicesumar, em Maringá, e eu dei continuidade ali em Santa Catarina, tá? Morei ali por 10 anos aproximadamente, e ali eu concluí a faculdade na Universidade do Planalto Catarinense. Uma universidade assim para mim que trouxe muito conhecimento. Tive a oportunidade de fazer estágio ali na comarca de Anita Garibaldi, no gabinete da juíza doutora Fernanda, uma pessoa que sempre me ajudou em tudo. Nós tínhamos grupos de estudo ali. Eu falo que hoje, grande parte da minha experiência, eu digo, na advocacia, apesar de serem coisas diferentes, foi em razão desse estágio no gabinete. Trabalhei também algum tempo ali no Ministério Público de Anita Garibaldi, também tive longas experiências ali. O estágio para mim eu falo que foi assim uma base, que é o que eu tenho hoje. Graças a Deus, com esse estágio eu não precisei fazer cursinho, consegui aprovação desde a 9ª fase na prova da OAB. Então assim, vou dizer para vocês que a advocacia foi a minha primeira escolha? Não, porque a minha primeira escolha antes, eu tinha o desejo no coração de ser juíza, tanto que eu ingressei na escola da magistratura logo que eu me formei, né? Buscava oportunidades para ser assessora de juiz. No entanto, como eu havia sido aprovada na OAB, eu não tinha escolha de dizer assim, não, vou aguardar o trabalho. Eu tinha um filho, eu tinha uma casa, né? Por que esperar? Então, logo de início, assim que eu me formei em 2018, quando eu peguei a minha credencial da OAB, eu já montei o meu escritório e comecei a advogar. E comecei a praticar tudo aquilo que eu tinha aprendido, porque dentro do gabinete eu lia peças de advogados todos os dias, então não tinha como eu não saber, tá? Então assim, foi a experiência que eu tive, e quando eu comecei a advogar, o amor veio à tona, porque assim, eu digo que eu não era apaixonada por ser juiz ou promotor, e sim pelo processo. O que eu gosto é do processo, da questão processual. Tanto que se eu fosse juíza, promotor ou advogado, eu creio que para mim seria a profissão que eu escolhi, porque a minha paixão é pelo processo em si. Graças a Deus, já no último ano da graduação, eu consegui a minha tão sonhada aprovação no exame de ordem. E dali em diante eu já sabia que para mim a advocacia ela nunca seria um meio, e sim um fim. Eu sempre soube que o que eu queria fazer era advogar. Concurso, não vou mentir para vocês, enquanto eu estagiava, especialmente na delegacia, comecei a maturar essa ideia, dizer que queria ser delegada, coisas nesse sentido.
Mas graças a Deus, depois eu criei juízo. E tive pra mim que a advocacia é a minha profissão, é o que eu realmente me identifico. Muitas pessoas não sabem, mas eu e Mariana, nós somos primas. Pela legislação brasileira, não é considerado parente, mas pelo costume brasileiro, a gente considera. Então, por isso, né, o sobrenome Andrade, em que muitos perguntam, né, se nós somos irmãs e tal, mas nós somos primas, em razão meu esposo é primo da Alana. E foi assim que nós nos conhecemos, né, em algumas reuniões familiares, onde a Alana estava e eu também. E ali nós começamos a conversar, como todo estudante de direito e advogado, quando se encontra, quer falar nada mais, nada menos do que sobre processo, sobre direito. E foi assim que nós também começamos sobre tese jurídica. Todas as vezes que a gente se encontrava, estávamos nós ali trocando figurinha. Cada uma trocando as suas experiências, que à época poderia não ser muito, mas para nós era mais do que suficiente. A Alana estava aqui no Paraná e eu em Santa Catarina, e de lá nós trocando ideias, trocando figurinhas, como ela mencionou, e a gente sempre estava conversando sobre um caso ou outro, né? A Alana estava querendo montar já o escritório aqui em Nova Londrina, e eu tinha um escritório lá em Santa Catarina, como eu mencionei para vocês, morei lá por 10 anos, e assim nós, né, começamos a ver, a madurar a ideia de, quem sabe, abrir um escritório juntas, né? Mas isso, logo de início ali, como eu estava muito tempo lá em Santa Catarina, eu queria muito vir para cá, até porque minhas raízes eram todas aqui, minha família é toda daqui, mas eu tinha uma certa segurança financeira lá, porque já tinha um escritório lá também, já tinha assim, um número considerável de clientes lá em Santa Catarina também. Já tinha um ano que eu estava advogando lá, e a Alana já estava também com o escritório dela praticamente assim, já vendo salas e tudo encaminhado também. À época eu fazia atendimentos na minha casa mesmo, né? No meu home office, e eu comecei a maturar essa ideia. Eu sempre quis montar um escritório e comecei a pensar, por que não ter uma sócia? É interessante você começar sozinho? Mas quando você tem alguém ao seu lado, é melhor ainda, né? A gente sempre fala que nós estamos aqui uma para complementar a outra. A gente nunca vai ser perfeita, a gente nunca vai saber tudo. Então, às vezes, onde uma não sabe, a outra complementa. E é em razão disso que a gente decidiu montar a nossa sociedade, né? Na época eu estava vendo algumas salas aqui em Nova Londrina, comecei a maturar essa ideia na cabeça da Mariana, e uma coisa foi levando a outra. E graças a Deus, a Andrade Advocacia está aqui em pleno funcionamento. Gente, eu vou falar pra vocês, tá? Se vocês pegarem as minhas mensagens com a Alana, são irreconhecíveis, tá? Porque pensa em duas meninas bondosas. Pensa uma conquistando a outra. Não. Nós falávamos numa simplicidade. Parecia duas, assim, donzelas bondosas. Quando montou o escritório, cada uma começou a mostrar. Sim, as personalidades muito fortes. Vocês imaginem, duas pessoas de personalidades distintas, mas ao mesmo tempo geniosas. Algumas pessoas questionam a gente até hoje, como que deu certo essa sociedade? A gente fez dar certo. Sociedade é igual casamento. Quando a gente quer, acontece. Verdade. E não vamos dizer pra vocês que é tudo mil maravilhas, não, né? Porque nós temos posicionamentos, vocês podem perceber. A Alana, ela tem um pensamento, eu tenho outro, e nós juntas debatemos aquilo que é melhor para o escritório, sim, para os nossos clientes. Porque tanto ela quanto eu, isso que é o interessante, porque nós duas tínhamos uma coisa em comum, que era crescer na vida, que, sim, era ter, vamos dizer assim, buscar coisas novas, e nós duas tínhamos essa qualidade. Foi isso que reuniu, né, o nosso ali. Eu sempre falo assim, que uma qualidade que eu percebo que tanto eu como a Mariana tem é o sentimento de indignação. A gente não sabe ouvir não, né? Tanto que o que não falta aqui nesse escritório são recursos. Especialmente agravo de instrumento. Verdade. Né? Que é o nosso forte. A gente ama fazer agravo de instrumento. E outro detalhe assim, interessante da nossa história, da nossa trajetória, é que nós montamos a Andrade Advocacia em meio a uma pandemia. Era 2020. Vocês imaginam, todo mundo fechando e a gente abrindo. Verdade. Por quê? Né? Porque nós tínhamos em mente que não é aonde a gente está, mas vamos dizer, não é o local, não é a cidade. Nós queríamos fazer a diferença.
né? Nós montamos o escritório pensando em fazer algo que ninguém fazia. Exato. Né? Porque apesar das crenças limitantes que as pessoas colocavam na nossa cabeça, que tem muitos advogados, o mercado está saturado, nós pensávamos em algo diferente, que era fazer o quê? A diferença, algo que ninguém fazia. E esse sentimento que a Alana até mencionou, dessa questão da indignação, porque nem eu e nem ela, nós estamos acostumadas a receber um não. Então, se vem algo, uma decisão do juiz, se vem algo que nós acreditamos que não é o que a gente acredita ser o melhor, sim, nós duas imediatamente pensamos o que? Vamos recorrer. Então, tanto a Alana quanto eu posso confiar ela ficar aqui sozinha no escritório, quanto ela pode confiar em mim, né? Porque nós somos sócias para isso. As duas precisam ter o mesmo sentimento e sempre buscar o melhor para os nossos clientes. Sim. Gente, um pouquinho sobre os nossos atendimentos. Nós sempre prezamos desde o início por um atendimento personalizado, humanizado, levando em consideração realmente o caso concreto. Tanto que o nosso trabalho, né, Alana, as nossas petições, o nosso dia a dia, todos voltados de forma, pensando ali na forma que o cliente realmente viveu. Até nossas petições são personalizadas, a gente preza muito por isso, em fazer esse trabalho humanizado, tanto que desde o início, os nossos atendimentos antes foram feitos em casa, foram né? feitos. A gente fez atendimento no meu home office, fizemos atendimento no home office da Mariana. E acredito que quando nós abrimos efetivamente a Andrade Advocacia, a gente já tinha o quê? Umas 10 ações em andamento? Em conjunto, né? Claro. Mais ou menos isso. Então, assim, desde o início, a gente sempre criou as nossas oportunidades. A gente não ficou esperando o escritório ficar pronto para iniciar a nossa prospecção de clientes e efetivamente ter contratos ou ações em andamento. Desde quando a gente se graduou, praticamente, nós já estávamos ali na ativa, sempre presente nas redes sociais. Eu trabalho muito com as redes sociais, gosto de me posicionar abertamente e ouso dizer que algumas vezes de maneira polêmica, né? Mas se não for polêmica, não sou eu. E de lá pra cá, assim, só bênção, só gratidão a Deus, gratidão por cada cliente, por todos aqueles que confiam em nosso trabalho, em nossa atuação. Só agradecer mesmo, porque tanto que hoje, né, vamos dizer, de 3 anos que nós fizemos as 3 anos de Andrade Advocacia, verdade. Hoje nós fizemos uma gestão aqui de concentrar apenas um único dia para fazer os atendimentos, para que nós conseguíssemos nos demais dias dar conta do trabalho, né? Mesmo com a quantidade de clientes, né, que nós temos hoje, a gente tenta fazer esse trabalho ainda que humanizado, atendendo. A Alana atende toda terça aqui, eu atendo a terça, a Alana toda quarta, né? A gente atende aí em uma vez na semana e graças a Deus não tem faltado atendimentos. Não tem. Sempre surgem os atendimentos urgentes, né? E claro, a gente dá um jeito de encaixar, isso não é um problema, mas o padrãozão ali é as terças-feiras Mariana e as quartas-feiras Alana. E a gente tem dado conta, segunda-feira a gente gosta de fazer mais a gestão ali do escritório, sempre o levantamento de prazo, né, cuidar do nosso financeiro, né, algumas tarefas que não tem como a gente delegar, é a gente e a gente mesmo. E um ponto interessante também que a gente até não mencionou durante a nossa fala, né, contando um pouquinho da nossa história, é sobre as renúncias, porque tanto eu como Mariana, nós temos personalidades muito fortes, só que a gente sabe, a gente conhece o limite uma da outra. E não adianta, gente, sociedade é igual casamento, você vai ter que renunciar a alguma coisa. É só assim pra dar certo. E a gente sempre pensa assim, todos os nossos embates são fundamentados. Sim, né? Então, verdade. Então todos esses embates são todos fundamentados na lei, na jurisprudência. Então, ainda que a gente tenha ali aquele embate, a gente sabe qual que é o ponto principal, qual que é o que vai favorecer o nosso cliente. Então a gente não pensa tanto em mim e nem nela, a gente pensa no melhor para o cliente e para o escritório. E na verdade assim, é um embate de ideias, não é pessoal, tanto que da porta para fora do escritório, acabou, não tem nada. Então, acredito que é isso, a gente está muito satisfeito, muito feliz com essa oportunidade que nos foi proporcionada. Como eu disse a vocês, é somente gratidão, gente, é clichê, mas realmente é isso, gratidão por todas as oportunidades. Pelo próprio judiciário em si, pela OAB, que sempre que precisamos esteve à disposição, né, doutora? Verdade. Pelos servidores da comarca, né, que a gente sempre tá aí ligando, tá? Sim, sempre diligentes, né, quando a gente precisou. Cartório, e daí o
demais pessoas que a gente conhece aí na comarca, que a gente, assim, vamos dizer assim, hoje a gente já é conhecido e o pessoal, assim, sempre que a gente precisou tem sido bem presente. Né? E se vocês gostaram de ouvir um pouquinho da nossa história, venham nos seguir no Instagram. Diariamente eu falo sobre direito de família, direito criminal, sobre as mais diversas áreas em que o escritório costuma atuar. Alana Andrade Moreira. Vem, vem, vem. Gente, eu falo um pouquinho sobre prática processual e sobre peticionamento. Ajudo jovens advogados desde o início a peticionar, saber como funciona o processo. Se você gostou um pouquinho da nossa história, já começa também a me seguir aqui, @Mariana Andrades.